Opa, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu quero falar com você que se sente um pouco perdido, acaba pesquisando, entendendo, querendo entender como vender o seu produto. De repente já chegou em algumas matérias e alguns influenciadores e alguns youtubers que batem muito na tecla do benefício, que a gente deve vender, não as características, mas o benefício, né, que o nosso produto ou o nosso serviço traz. E isso é verdade, né? A gente precisa trabalhar muito forte com os nossos benefícios, mas a grande dúvida é qual é o real benefício que vai colocar dinheiro no meu bolso vendendo meu produto ou meu serviço. Como eu consigo chegar nesse benefício? Porque eu sei as características do meu produto. E o que eu tenho para te passar hoje é uma técnica, um método que é muito utilizado, principalmente fora do Brasil. Existem alguns copywriters hoje já utilizando aqui nacionalmente e ensinando isso, mas é algo extremamente raro, é muito difícil de se encontrar. Normalmente a gente encontra técnicas mais simples de copywriting, não que essa técnica ela seja complicada, mas ela não é uma técnica que está disseminada e que todo mundo esteja usando. Então ela tem um poder, apesar da simplicidade, ela tem um poder muito grande. Porque muitas vezes a gente acredita que sabe qual é o benefício do nosso produto e a gente cria anúncios, nós conversamos com as pessoas pelo WhatsApp tentando vender no 1 a 1 e o resultado ele não vem. Então esse é o grande problema da gente tentar chegar ao benefício sem nenhum tipo de metodologia. A gente vai no achismo, a gente faz algum tipo de pesquisa e considera que aquilo ali é o fundamental para que a gente possa conseguir vender o nosso produto. E muitas vezes não é. A gente consegue chegar no benefício através desse sistema que eu vou mostrar para vocês, de uma forma extremamente simples e objetiva, nos entregando qual é o benefício real, o benefício aprofundado e não o benefício superficial que qualquer outro produto pode entregar. A gente está falando de um benefício que pega realmente em algo que é relevante para o ser humano. A minha ideia agora é a gente dividir essa tela e eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Um exemplo que eu peguei inclusive de algo bem diferente, de um produto diferente, que tem algumas características difíceis de serem vendidas, para mostrar a eficiência desse método, tá? Então eu vou botar aqui a imagem do lado e vou mostrando passo a passo o que tu deve fazer para chegar de uma característica do teu produto e ir descendo, porque você vai ver ali que tem como se fosse uma tabela, onde vai fazendo as perguntas até chegar na versão final, que ela é uma frase, que vai compor, vai ser o mote principal de qualquer comunicação que tu queira fazer, qualquer construção de oferta, para que realmente dê certo, para que realmente venda. Então, pessoal, essa é a imagem, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, vocês estão vendo ali, ó, produto, tá? Fine Art. Ele é como se fosse um print, uma arte adaptada, né, de um quadro, que é feito uma foto, tirado um print, e aí é feita uma impressão de muita qualidade, que é essas Fine Arts, tá? Então, para vocês verem a complexibilidade desse produto e como a gente vai conseguir tornar isso muito mais fácil de ser vendido. O recurso, feature, ou a gente pode chamar aí a característica, vamos dizer que seria uma característica mais física, uma característica mais superficial, algo que é simples da gente conseguir ver, que é uma Fine Art Print esta grande, tá? Essa é a grande característica dela. Ela tem o diferencial dela que ela é super grande, né? A XL ali tem até o tamanho certinho. Essa imagem eu fiz uma adaptação, tá? de um copywriter, de alguns copywriters. Então eu peguei esse exemplo que eu considerei o mais difícil, que eu fiquei imaginando como é que será que as pessoas, qual que seria o processo que as pessoas iam montar para chegar num formato, numa oferta, num benefício principal para alcançar realmente as vendas efetivamente, tá? Então assim, e daí? E daí? Essa é a pergunta que a gente vai fazendo conforme nós formos construindo, nós vamos perguntando, ok, mas e daí? Certo? É simples, tá, gente? É simples, mas é muito fácil da gente se perder no meio desse caminho ou da gente não conseguir identificar onde realmente a gente deve parar, quando realmente a gente chegou no benefício principal, tá? E daí?
Então, por que é XL? Porque é um quadro, né, um fine print grande, a arte será o foco principal de qualquer sala. Isso é uma conversa nossa com nós mesmos. Como se a gente estivesse fazendo essa venda para alguém. Como se a gente estivesse criando um roteiro até chegar ao benefício principal que vai convencer essa pessoa. Então, porque é XL, a arte será o foco principal de qualquer sala. Então a gente está vendendo primeiro uma ideia mais física, né, que é o quadro super grande na sala, que é uma coisa legal, mas não é o suficiente para a pessoa comprar de ti. Ok, mas e daí? Então, porque é o ponto principal, a arte vai chamar a atenção de seus convidados. Aí a gente está começando a se aproximar de uma questão humana, onde a gente está começando a se afastar de uma venda de algo físico e a gente está começando a se aproximar da venda de um benefício, tá? Terceiro, e daí? Ok, então porque chama atenção, seus convidados irão fazer perguntas sobre a impressão. Isso vai gerar uma interação entre vocês. A gente está aprofundando, tá? O nome dessa técnica a gente costuma dizer que é a técnica de dimensionalizar, ou seja, a gente vai dando novas dimensões a partir da pergunta e daí. A gente vai agregando, pegando o que foi feito e vai agregando mais características, vai aprofundando para que isso chegue no benefício, tá? Então ali, voltando. Então, porque chama atenção, seus convidados irão fazer perguntas sobre a impressão. Isso vai gerar uma interação entre vocês. Então o teu quadro, ele passa a não cumprir mais um papel apenas físico, um papel onde ele apenas está lá para ser bonito, e ele passa a cumprir um papel social, um papel onde a tua casa, o teu escritório, começa a adquirir uma importância diferente para as pessoas que estão lá dentro. Aqui a gente está usando, vamos usar o exemplo de casa, porque a gente está falando de convidados, né? Vamos imaginar aí um churrasco, alguma confraternização no final de semana, e a gente tentando entender como esse quadro vai te trazer o benefício, né? A gente tenta fazer uma ligação do ponto de contato da pessoa com o teu produto, o teu serviço, e a imaginação dela, as sensações dela num resultado final, tá? Que seria esse benefício. Ok, e daí? Então, porque gera essa conversa, você será capaz de falar de forma inteligente sobre isso. Você vai apresentar-se como autoridade perante seu convidado. Ou seja, tu começa a ganhar uma percepção de valor em relação aos teus convidados diferente, tá? Então, o caminho entre a visualização do teu convidado desse produto que tu comprou até a percepção de valor que ele tem em relação a ti. Então, o quadro, ele é sobre a pessoa e não sobre o quadro em si. O quadro, ele tem um efeito em relação à pessoa, um efeito humano. Ele não tem um efeito simplesmente estético que acaba na parede. Ele começa a se transformar no benefício, em algo que pega no âmago, tá? Da pessoa que está comprando esse produto ou serviço. E para fechar, e daí? Tá? E daí que as pessoas vão me ver como uma autoridade? Então, porque você é uma autoridade, você será interessante para os convidados. As pessoas ficarão impressionadas com o seu conhecimento e sofisticação. Tá aí o teu benefício. E quando a gente percebe que a gente chegou no benefício, por que eu não vou fazer um novo e daí? Esse vai ser o fechamento do vídeo, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas vocês percebem o caminho que foi percorrido entre uma característica simples do teu quadro e algo realmente humano, algo que realmente trouxe um benefício para a pessoa que está comprando? Então, esse é o ponto principal de uma oferta baseada num benefício e uma oferta baseada em características simples que não alcançam um nível psicológico, tá? São características simplesmente, digamos assim, eu vou chamar de físicas, tá? Mas que elas não alcançam o que é necessário para ser feita uma venda. Então, agora o que eu quero falar para vocês, para fechar o vídeo, é sobre como a gente identifica quando chegou o fim dessas perguntas, quando a gente sabe que nós chegamos realmente no benefício principal. Então aqui do lado eu vou deixar para vocês algumas frases para que vocês possam entender qual é o momento onde a gente identifica que nós alcançamos o benefício. E nós alcançamos o benefício quando a gente pega a parte humana,
tá? Quando a gente consegue alcançar questões que estão relacionadas aos sentimentos, às emoções mais primitivas do ser humano, tá? Então, quando a gente consegue trabalhar o medo, quando a gente consegue diminuir a sensação de perda, isso é um exercício. Vocês vão ter que fazer daqui a pouco isso, não uma, não duas, mas daqui a pouco 3, 4, 5 vezes. E isso é muito importante. E vocês podem fazer isso para qualquer coisa. Estão lançando um produto novo, estão lançando um infoproduto novo. Façam esse... Não chega a ser um afunilamento, mas essa progressão, essa redimensionamento do feature, tá? Da característica principal até chegar ao benefício, e vocês usam como parâmetro essas questões que eu estou levantando aqui do lado, tá? Que são esses benefícios humanos, tá? Relacionados a medo, a perda, a dor, a satisfação. E a gente vê perfeitamente no nosso caso que a gente chegou numa questão de reconhecimento social, né? Que também isso está muito presente dentro da nossa psique, que é essa questão do reconhecimento social, da gente se sentir importante, da gente se sentir admirado. Então a compra do quadro é engraçado, eu gosto muito dessa parte. A compra do quadro, ela foi vendida, a pessoa foi convencida por uma questão social, para que ela se torne uma autoridade e ela aumente a autoestima dela. Então vocês percebem que de um quadro, de um fine print art, a gente conseguiu vender a ideia de autoridade, de satisfação pessoal, de pertencimento e de admiração. E é isso que faz a grande diferença na hora de vender. Certo, pessoal? Eu peço que também curtam, compartilhem o nosso canal, isso é importante para vocês, para a educação de vocês que estão aprendendo e indo atrás de novas informações. Curtindo esse vídeo, o nosso canal, vocês vão receber conteúdos aí de pessoas, de conteúdos que sejam tão relevantes quanto, que possam compor, e o YouTube vai ajudar vocês a compor aí a lista de conteúdos interessantes para que vocês possam evoluir. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.